A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre algumas questões do batismo com o Espírito Santo. E nesta ocasião agora vamos falar a respeito de Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2 é onde a promessa do batismo, do derramamento do Espírito Santo, profetizado em Joel no capítulo 2, aconteceu. E ela aconteceu, diz o versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então Pentecostes era uma festa judaica, era uma festa anual e era uma chamada de Pentecostes porque era a festa das colheitas, que era 50 dias após a Páscoa. Então daí, pelo fato de a promessa do derramamento ter se cumprido no dia de Pentecoste, é onde nós, os discípulos, os crentes, aqueles que acreditam na evidência do batismo com o Espírito Santo ainda nos dias de hoje e nas manifestações ainda dos dons do Espírito Santo, nós somos chamados ou denominados de pentecostais, ou pentecostal no singular. Por que pentecostais ou pentecostal? Porque vem aqui do dia de Pentecostes, aonde se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Também outra coisa que é interessante falarmos, que eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Se nós vamos perceber aqui, desde o capítulo 1, eles eram quase 120 e ali tinha tanto homens como mulheres. Olha aí, assim como foi profetizado em Joel, tanto sobre os filhos como sobre as filhas, as mulheres que não tinham muito prestígio naquela época. E aí houve toda uma manifestação espiritual, diz o versículo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então não foi o vento que invadiu, não foi um vento que assoprou ali dentro, não, foi um som. Então a manifestação sobrenatural foi o som como que de um vento veemente e impetuoso. E esse som encheu toda a casa. E diz o versículo 3, que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então essas línguas que foram repartidas como de fogo, era como se fossem aquelas linguetas, aquelas labaredas de fogo, né? Que nós chamamos de língua, né? Línguas de fogo. Então mas na verdade não era algo palpável, era uma visão, foram vistas, né? É muito claro, por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, tanto homens como mulheres que ali estavam, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre cada parte dessa expressão. A expressão cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nós vamos estudar cada parte desse versículo, que vai ampliar o nosso entendimento a respeito do batismo do Espírito Santo. Então, antes que façamos isso, eu também quero destacar que no dia de Pentecostes havia ali muitas nações que estavam debaixo do céu e estavam reunidos ali em Jerusalém. Diz a Bíblia, meus irmãos, que aquela voz, aquele barulho dos quase 120, correu-se aquela voz, ecoou aquela voz, aquele barulho estranho, e as pessoas logo se ajuntaram para ver o que estava acontecendo. E mesmo sendo de nacionalidades e de línguas diferentes, eles ouviam os discípulos falarem na sua própria língua as grandezas de Deus. Então eles ficaram maravilhados, eles ficaram pasmados de ver aquilo. Está no versículo 7. Como podem esses homens, sendo galileus, falando as grandezas de Deus na nossa própria língua? Então nós percebemos que as línguas estranhas, elas não são aprendidas. As línguas estranhas, elas não são treinadas. As línguas estranhas, elas são derramadas, elas são concedidas pelo Espírito Santo.
Então a pessoa que está falando, ela não aprendeu, ela não treinou, ela fala porque o Espírito Santo concede para que ela fale as línguas estranhas. Então ela não sabe o que está falando, mas a pessoa que está compreendendo, que está entendendo perfeitamente tudo aquilo que está sendo falado. Então é algo sobrenatural, é algo maravilhoso da parte de Deus. Vamos continuar no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique extenso e assim nós não venhamos a perder o raciocínio. Então volte, assista e depois assista o próximo vídeo. Nós vamos dar continuidade ao Atos capítulo de número 2. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.